Gente, sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Liz Barbosa e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer esse suplá tradicional. Esse foi o primeiro que eu fiz lá em 2016, 2017 eu fiz para mim mesmo, porque eu gostava de mesa posta. E daí eu fiz ele no tamanho de 33 centímetros, na época não cabia nem meu prato em cima dele. E daí eu fui aperfeiçoando meus conhecimentos e tal. E hoje eu tô fazendo um kit de 8 lugares. E daí eu decidi gravar pra vocês. Pra que vocês tenham esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu quero transbordar na vida de vocês através dessa videoaula. Então, fique até o final pra saber cada detalhe de como eu fiz essa peça aqui. Essa peça, ela tem o tamanho de 38 centímetros, tá bom? Ele é o tamanho ideal pra fazer aí pra um prato, né? Normal e que eu tenho aqui na minha casa. Mas se seus clientes tiverem pratos maiores, ou você mesmo, né, se você estiver fazendo para você, o ideal é medir como que você vai fazer o tamanho do prato para ver se ele cabe, né, se dá para posicionar até os talheres sobre a peça, sobre o suplá, né, que é essa peça aqui. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Então, para fazer esse americano lindo, que nós vamos precisar de uma agulha, a minha que eu estou usando é 3x3. Para fazer essa partezinha dourada, eu vou usar a 2,5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a 3. Deixa eu achar onde tá aqui. Aqui, a 3. Vou usar uma agulha de arremate, tá bom? Uma tesourinha para cortar. O isqueiro para cortar esse fiozinho dourado aqui, porque esse meu fio aqui, ele desfia. Tem também a cola, tá bom? A cola pra gente finalizar nossa peça. Eu usei o barbante número 6, você pode usar o barbante que você quiser, ou o fio que você estiver usando aí, o fio 100% algodão, esse daqui é 85% algodão. E também o fiozinho dourado, que é esse daqui, que eu vou deixar o nome dele aqui na descrição. Tá bom? Vamos começar a nossa peça, então? Minha agulha, ela é 3, tá bom? Não sei qual é o tamanho da agulha que você tá usando. A minha é 3 porque o meu ponto, ele é grandinho. Olha só. Então, eu acabo usando a 3 e eu prefiro a agulha 3 por um teste mesmo que eu já fiz. A agulha 3,5, a peça ficava muito maior e eu não curtia muito. E também essa daqui, ela não dói a minha mão. Eu até quero ver se eu consigo uma dessa da Círculo 3,5 pra ver se eu vou me adaptar. Mas essa daqui é a que tinha quando eu fui comprar e eu gostei, porque aquela de madeirinha realmente estava doendo muito a minha mão. Então, vamos lá? Como que nós vamos dar início à nossa peça? Fazendo o círculo mágico. Aqui no meu canal, ele tem como fazer o círculo mágico. Você pode ver aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode pausar o vídeo e lá, vir aqui eu vou explicar meio por cima pra vocês, pra gente agilizar o vídeo, senão o vídeo fica muito comprido. Então, vamos lá. Como que a gente faz o círculo mágico? Aqui eu vou posicionar aqui na palma da minha mão, tá vendo? O fio que tá vindo do novelo, e vou dar uma volta sobre esses dois dedos. Tá vendo que aqui eu fiz um X? Aqui eu vou inserir a minha agulha por baixo desse primeiro fio, e eu vou puxar o fio que tá vindo no novelo, ó. Puxei pra frente, já tem uma argolinha aqui na minha agulha. Eu vou puxar novamente o fio que tá vindo do novelo e vou passar por dentro dessa argolinha. Olha só. E eu vou puxar, e aqui já fiz o meu primeiro nozinho. Tá vendo? Vou fazendo de novo pra vocês. Olha só. Posicionei a linha aqui sobre a palma da minha mão, cruzei sobre os meus dois primeiros dedos, fiz um X aqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui, vou puxar o fio que tá vindo do novelo, tá vendo? Tem uma correntinha aqui. Puxei novamente e fiz o meu primeiro nozinho, ó. Vou dar uma puxadinha pra ficar firme. Então, vamos lá, começar o nosso círculo mágico. Aqui eu vou puxar, vou segurar bem aqui onde tá o nozinho e vou puxar o fio que tá vindo do novelo pra ele fechar essa primeira argolinha nossa aqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui. E aqui, eu já vou subir uma correntinha, ó, subir uma correntinha. Tá vendo? Aqui ele vai representar o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais uma correntinha pra dar a nossa correntinha de separação, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 12 pontos altos, contando com essas duas correntinhas que nós temos aqui no começo. Vamos lá, então, aqui eu já fiz uma correntinha de separação, e eu vou fazer 12 pontos altos aqui dentro do círculo mágico, ó. Tá vendo aqui? E vou puxar lá atrás.
Aqui no meu canal também tem explicando como que a gente faz, né, o ponto alto, como que faz o ponto baixo, como faz o ponto baixíssimo. Tem tudo aqui. Ele tá numa playlist de crochê, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer 12 pontos altos dentro do meu círculo mágico. Procura fazer eles praticamente no mesmo tamanho, com uma correntinha de separação, porque depois você vai fechar, ele vai ficar no comecinho da sua peça, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já fiz uma correntinha, vou fazer uma correntinha aqui. Ó, puxo, lacei o fio que vem do novelo, inseri dentro do círculo mágico, puxei pra frente, tenho 3 laçadas na minha agulha, finalizo 2 laçadinhas, ó, passei por dentro, aqui eu tenho mais 2 laçadas na minha agulha, puxo novamente o fio que vem do novelo e fecho o meu ponto alto. Ó, aqui saiu. Vou fazer uma correntinha de separação, vou explicar mais uma vez pra vocês, ó. Lacei o fio que vem do novelo, passei por dentro do meu círculo, tá vendo? Aqui eu vou puxar mais uma vez e finalizar a minha peça. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu preciso de 12. 8. Aqui eu te aconselho a ir fechando o seu círculo mágico, tá bom? Ó, tá vendo esse fiozinho aqui, que foi aquele que nós começamos na palma da nossa mão? Segura o seu ponto aqui e dá uma puxadinha nele pra ir fechando já o círculo mágico. Tá vendo? 8, 9, 10, 11, desmanchar aqui que ficou muito grande. Já me perdi nas contas. Acho que é 11 já. Deixa eu contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais uma. 12. Aqui, ó, eu vou fechar o meu círculo. Tá vendo o fiozinho? Esse é o que tá vindo no novelo e esse é o círculo mágico, ó. Eu vou puxar ele. E ele vai fechando a minha peça. Pode forçar aqui, pode segurar aqui no meio, ó, e puxar bem pra ele fechar bem a sua peça. Eu gosto do círculo mágico porque não fica aquele buraquinho, sabe aquele buraquinho que cabe um dedo aqui? Então, eu prefiro, desde o momento que eu aprendi, eu só faço círculo mágico para que a minha peça fique mais bonita, né? E fica mais agradável aí na mesa do nosso cliente, na nossa própria mesa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha de separação. Meu conselho pra você é sempre apertar essa última corrente para que ela não fique mostrando onde termina a nossa primeira carreira, tá bom? Ó, eu vou puxar, tá vendo? Puxei aqui. Agora, eu vou inserir a minha agulha na nossa segunda correntinha que nós fizemos. Nós fizemos a primeira e nossa segunda aqui, ó. Eu vou inserir aqui, tá vendo aqui, ó? Bem nessa primeirinha aqui, vou lá atrás, puxo o fio que vem do novelo e já puxo na laçadinha da minha agulha, pra gente finalizar na nossa primeira carreira, tá bom? Para dar início à nossa segunda carreira, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dentro dessa primeira correntinha de separação que nós tínhamos. Inseri a minha agulha do jeito que ela tá aqui. Olha só, inseri a minha agulha, puxei o fio que vem lá de trás e já faço o meu primeiro ponto baixo. Olha só. Tá vendo? Meu primeiro ponto baixo. Subo mais uma correntinha e faço outro ponto alto nesse mesma separação aqui, nesse mesmo buraquinho aqui, ó. Mais um ponto alto. Eles vão ficar 2 pontos altos. Estão vendo? Vou fazer novamente com vocês. Olha só, aqui é a nossa correntinha que nós finalizamos, nossa laçadinha, né? Aqui nessa primeira aberturinha aqui, que foi nossa primeira correntinha de separação, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar o fio que tá vindo do novelo, puxei pra frente e vou laçar novamente, vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou subir mais uma correntinha.
deu altura ao nosso primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer novamente mais um ponto alto dentro desse mesmo buraquinho aqui, ó. Mais um ponto alto. Tá vendo? Então, nessa segunda carreira, eles vão ser 2 pontos altos separados por uma corrente, ó. Em cada buraquinho que nós fizemos, cada buraquinho de ponto de correntinha, nós vamos inserir 2 pontos altos separados por uma corrente, ó. Uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos aqui junto no mesmo buraquinho. Vou fazer mais uma vez com vocês e volto no final, ó. Mais uma correntinha de separação e 2 pontos altos separados por uma corrente. 1, 2. Ó lá. Eu vou fazer até o final e já volto com vocês. E ele vai ficando assim, ó. Então, aqui voltando para finalizar nossa segunda carreira, aqui, ó, falta só mais 2 pontos altos pra gente finalizar. Então, aqui eu vou inserir minha agulha no nosso espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui eu já vou inserir, ó, tá vendo, ó, um ponto alto, e aqui é a cabecinha do meu no meu primeiro ponto alto, que foram feitas 2 correntes, né? E aqui eu já finalizo minha segunda carreira, tá bom? Vamos para a terceira carreira, então. Então, vamos lá para nossa terceira carreira. Aqui é a cabecinha do meu segundo ponto alto, ó. Eu vou só inserir e vou fazer um pontinho baixíssimo aqui. Insiro minha agulha, puxo o fio que tá vindo do novelo e já saio aqui na argolinha que tá na minha agulha. Ó, já saí, tá vendo? E aqui eu já insiro novamente no nosso espacinho, puxo pra fazer um ponto baixo, olha só. E já puxo pra fazer uma correntinha. Lício, por que você não faz 2 correntinhas? Para não ficar um ponto muito alto e ele ficar no tamanho dos outros pontos normais, tá bom? Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos nesse mesmo espacinho aqui. Então, as minhas 2 correntinhas já foi 1. E aqui eu insiro e faço mais 2 pontos altos. Vou soltar meu fio aqui. Pronto. Faço mais 2 pontos altos, ó. 1. Opa! O pedestal tá na frente, bem ruim. Mas tô fazendo o meu melhor aqui. Vamos fazer de novo. Vamos lá. 1. 2. Então, aqui já são 3 pontos altos dentro do meu primeiro espacinho. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos até finalizar a carreira, tá ok? Então, aqui, ó, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos também, ó. 1, 2, 3. Ó lá. Até o final da carreira. Quando escapar, assim, o fio, gente, igual o meu escapou aqui, por ser barbante, às vezes isso acontece no 100% algodão também, você volta, tá? Pra não ficar diferenciado o seu ponto. E eu iria gravar semana passada, mas eu fiquei bem gripada, daí eu não consegui gravar semana passada. Hoje eu ainda tô um pouquinho mal, mas eu preciso finalizar esse pedido e eu quero gravar com vocês. Olha lá. 3 pontos altos, uma corrente de separação, nós vamos fazer isso até aqui no final. Já volto com vocês. Então, chegando aqui no final da minha terceira carreira, tá bom? Aqui nós vamos, então, colocar mais 3 pontos altos nesse espacinho. 1, 2, 3. Fazer mais uma corrente de separação, tá? Não esquece de puxar um pouquinho essa correntinha para não ficar um espaço muito grande, tá? E aqui nós vamos finalizar a nossa carreira. Aqui, ó, na cabecinha dessa primeira correntinha aqui. Insiro minha agulha, ó. Insiro minha agulha. Opa! Aqui.
Isso. Insiro minha agulha, puxo o fio que tá vindo do novelo e finalizo a minha terceira carreira. Aí, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e aqui no espacinho vou fazer um ponto baixo. Olha lá, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Aqui nós vamos fazer diferente. Eu vou laçar minha agulha para fazer mais um ponto alto, tá bom? E aqui eu vou fazer um espacinho, uma correntinha para dar um espacinho. E aqui no mesmo espaço aqui eu vou inserir 2 pontos altos. Então, ele vai ficar assim, 4 pontos, né? 2 separados por uma corrente de separação aí. Nós vamos fazer assim, ó. Ele vai ficar nesse jeito aqui, ó. Tá vendo? 2 pontos altos, uma corrente para dar um espaço, mais 2 pontos altos. Olha só. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e no próximo espacinho eu vou repetir o que eu acabei de fazer. E isso nós vamos fazer em toda essa carreira, na minha quarta carreira. Ó, um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Opa! Olha lá. E mais um ponto alto. Então, serão 4 pontos altos, no caso, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, mais uma correntinha de separação para ir para o próximo espacinho, tá bom? Essa vai ser a nossa quarta carreira. Então, eu te vejo aqui no final, tá bom? Não esquece de colocar a correntinha de separação, porque você vai precisar na próxima carreira. E fazer os pontinhos mais ou menos aí do tamanho correto. Se você tá começando, não se cobre muito. Vai fazendo um teste aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Te vejo aqui no final. Chegando aqui na minha quarta, finalizando minha quarta carreira, só contar. 1, 2, 3, 4. Isso aí. Então, aqui, ó, no próximo espacinho, nós vamos inserir nossa agulha e fazer 2 pontos altos, separados por uma corrente, e fazer mais 2 pontos altos. Gente, se eu estiver fazendo muito rápido, vocês me falam nos comentários. Tô fazendo aqui, agora eu olhei pela câmera, fiz caca aqui, ó. Deixa eu fazer novamente aqui, olhando ele. Olha lá, 2 pontos altos, separados por uma corrente, 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer mais uma correntinha de separação e vou inserir aqui, ó, na cabecinha da minha primeira correntinha. Tá ok? Deixa eu puxar aqui. Ah lá, tá vendo? Só vou fazer novamente porque eu não puxei a minha correntinha. Viu, gente? A gente também erra. Puxei, agora aqui eu vou lá atrás, lacei, inseri na minha correntinha de separação. Assim ficou a nossa quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos para a próxima carreira. Na nossa próxima carreira, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse espacinho. No próximo espacinho, vou laçar o fio que vem do novelo e vou fazer o ponto baixo, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha para dar altura e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro desse espacinho. Vou laçar o fio que vem do novelo e fazer uma correntinha. Ah lá. Agora, nós vamos fazer assim, 2 pontos altos separados por uma corrente em cada espacinho que nós fizemos, tá bom? E assim a gente vai crescendo a nossa peça, tá? Se você quiser uma peça maior que a minha, que ficou 38 centímetros, aqui no final, quando a gente fizer 3 pontos altos, ó, você pode fazer mais uma carreira com essa separação aqui, ó, tá vendo? E daí, assim, você vai crescendo, mas lá no final eu vou explicando pra vocês. Que essa é uma peça de 38 centímetros, você pode fazer um pouquinho maior sem problema nenhum. Então, vamos lá? 2 pontos altos em cada espacinho da nossa peça, separados por uma corrente. 2 pontos altos, separados por uma corrente. Olha lá. Te encontro aqui no final da peça. Te encontro aqui no final da carreira, falei errado. Já volto, gente. Então, aqui, para finalizar a nossa quinta carreira, nós vamos, ó, eu tenho só mais um espacinho aqui para preencher, tá vendo? Aqui eu já fiz minha correntinha de separação,
E aqui eu vou inserir a minha agulha e fazer 2 pontos altos. E vou separar com uma corrente. Olha lá, separei, forcei novamente aqui a minha correntinha. Não esquece desse detalhezinho, muito importante para sua peça aí. E aqui, ó, sobre a cabeça da minha correntinha, eu vou puxar, fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Olha lá. Finalizei a minha peça novamente. Aí, minha carreira, né? Novamente. Então, agora, para fazer a nossa sexta carreira, então, para dar início à nossa sexta carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto aqui, insiro minha agulha, puxo, e aqui, ó, eu insiro novamente no espacinho, puxo e faço um ponto baixo. Opa, aqui, ó, não pegou tudo. Vou fazer novamente. Olha lá, insiro minha agulha, puxo. Aqui eu faço um ponto mais larguinho, tá, gente? Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. E nesse espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos e vou fazer até o final da minha carreira separado por uma corrente, tá bom? Ó, 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, em cada espacinho, eu insiro 3 pontos altos e separo eles por uma corrente. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. E por essa daqui ser a minha sexta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima carreira, ela vai ser igualzinha essa daqui, 3 pontos altos separados por uma corrente, tá bom? Então, eu vou fazer a sexta carreira, vou finalizar e vou fazer a sétima. No final da sétima carreira, eu venho aqui finalizar com vocês, tá bom? Então, são 3 pontos altos separados por uma corrente, na sexta carreira e na sétima carreira. E eu já volto com vocês aqui também para finalizar. Então, aqui, para finalizar a nossa sétima carreira, tá bom? Eu fiz a sexta, como eu falei pra vocês, 3 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, no próximo espacinho, eu vou inserir a minha agulha, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3 pontos altos. E aqui eu vou separar por uma corrente, dar aquela puxadinha aqui, pra ficar um acabamento bom. E aqui, sobre a minha primeira corrente do começo da carreira, eu finalizo. Olha lá, nossa sétima carreira. Se você começar a prestar atenção, ele já vai começar, ó, meio que emborcar. Ó, tá vendo? Se eu permanecer com os 3 pontos altos, ele vai virar um chapéu e não é isso que a gente quer, certo? A gente quer uma peça plana. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos caminhar a nossa agulha aqui pra gente começar a nossa oitava carreira. Aqui no próximo espacinho, eu insiro a minha agulha, puxo o fio que tá vindo no novelo. Opa, aqui faltou um. Vou fazer novamente aqui com vocês. Ó, no próximo ponto alto, eu puxo e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, eu puxo e faço um ponto baixíssimo. No próximo espacinho, eu puxo a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha para dar o nosso primeiro ponto alto. E aqui, nós vamos fazer mais um ponto alto, separados por uma corrente, e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, para que a nossa peça possa abrir novamente. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos, separados por uma corrente, tá? Então, ó, 2 pontos altos, separados por uma corrente. E assim, nós vamos fazer até o final da nossa carreira, tá? Assim, e daí ela já vai começar a sentar. Vocês vão ver como que ela vai ficar, tá? Quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. E aqui nós vamos chegar ao final de mais uma carreira, tá bom? Aqui, então, eu já fiz 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação. Já até fiz a corrente. Vou fazer novamente aqui, ó. E vou inserir mais 2 pontos altos dentro desse espacinho. Aqui eu faço mais uma corrente de separação, dou aquela puxadinha básica. E aqui eu vou inserir novamente minha agulha. Vou puxar o fio que tá vindo do novelo e vou finalizar a minha carreira. Olha lá. Olha como que tá ficando a nossa peça. Super bonita, né? Ah, eu amo esse tradicional. Já fiz vários kits desse daqui.
E aqui, no próximo espacinho, para começar a nossa próxima carreira, puxo o fio que tá vindo do novelo e faço aqui um ponto baixo. Olha lá. E subo mais uma correntinha para dar a altura do nosso ponto alto. Aqui, então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos separados por um espaço, por uma correntinha, perdão, em cada espacinho. Olha só. Em cada espaço, eu insiro 2 pontos altos separados por uma corrente. Olha lá. 2 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, assim eu faço até o final da minha carreira. E depois que eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais uma carreira. Assim, com 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a 9ª carreira e a 10ª carreira, nós vamos fazer com 2 pontos altos separados por uma corrente, tá bom? Então, quando a gente chegar até aqui no final, na próxima carreira aqui, na 10ª carreira, eu volto com vocês. Então, olha só, estamos terminando aqui a nossa 10ª carreira, tá bom? Então, aqui nós fizemos a 9ª, 2 pontos altos separados por uma corrente, e aqui nós estamos finalizando a 10ª carreira da mesma forma. Então, vamos lá, eu já fiz vou fazer minha correntinha de separação aqui, e vou inserir no próximo espacinho, ó, 2 pontos altos, e vou separar também por uma corrente. Olha lá. Aqui eu insiro a minha agulha e finalizo a minha carreira. Se você colocar ela na mesa, ó, ela tá emborcando novamente, mas meio que pra baixo aqui, ó. Ele não tá certo, né, ó, tá vendo? Ele tá torto. Então, aqui nós vamos precisar aumentar um ponto para que ele fique certinho, tá? Então, aqui nós vamos inserir a nossa agulha aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. E aqui, um ponto baixo com uma correntinha. Mais um ponto alto no mesmo espacinho, mais um ponto alto no mesmo espacinho. Então, essa carreirinha aqui, ela vai ser assim, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. E isso nós vamos repetir 3 vezes, tá bom? Então, aqui, ó, nós já estamos finalizando a nossa peça. Se você chegou até aqui, tá no começo aí do crochê, parabéns. Porque eu sei que todo começo, às vezes, é difícil. Então, se você chegou até aqui, tenho certeza que você vai finalizar a peça muito bem. Então, vamos lá, ó. Nós estamos nessa carreirinha aqui, a 11ª, tá bom? E as outras duas vão ser da mesma forma. 3 pontos altos separados por uma corrente. 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, no final da última carreirinha aqui, eu volto com vocês. Se seu ponto for muito pequeno, se você quer uma peça um pouco maior, você vai fazer o quê? Você vai finalizar essas 3 carreirinhas de 3 pontos altos e uma corrente. E vai voltar nessa daqui, ó. Você vai voltar nessa daqui, ó. Tá vendo? 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e uma corrente. Então, se chegou até aqui, você acha que é uma peça pequena, você pode continuar dessa mesma forma aqui, ó. 2 pontos altos separados por uma corrente e na próxima, 2 pontos altos separados por uma corrente. Aqui é 2 pontos altos, são 4 pontos altos no mesmo espacinho, mas entre 2 e 2, uma corrente de separação. Então, aqui, nós vamos fazer como tá essa peça aqui, porque é do tamanho que tá do meu kit. Então, 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, quando eu tiver na terceira carreirinha aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, fazendo com cuidadozinho, com amor, né? Sempre trabalhe numa mesa aí, para que você consiga fazer e ver o tamanho da peça. Eu venho nessa mesa aqui, mas depois eu vou pro sofá, depois eu vou pra mesa da cozinha editando os outros vídeos no meu canal. Se você não conhece o meu outro canal pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, tá bom? Espero que você goste e eu já volto com vocês aqui. Se você ainda não deixou seu gostei também, quiser já deixar pra mim, pra me animar aí, fazer outros vídeos pra vocês. Que eu gosto, gente. E eu quero realmente passar o que eu tô aprendendo aí e poder transbordar na vida de vocês mesmo. Ainda mais com essas peças de mesa posta, que é a minha paixão. Então, vamos lá. Daqui
Um pouquinho eu volto com vocês com a minha terceira carreirinha de 3 pontos altos, separado por uma corrente finalizada. Vou abrir um parênteses aqui com vocês. Ó, deixa eu mostrar mais de longe para vocês verem. Aqui eu tô começando a minha terceira carreira dos 3 pontos altos separados por uma corrente. Olha como ele tá emborcando. Se o seu tiver acontecendo a mesma coisa, pode ficar tranquilo. Quando você finalizar essa carreira aqui, ele vai estar certinho, tá bom? Então, pode fazer sem medo, pode ir fazendo seus pontos altos, os 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui no final, ele já vai estar retinho. Eu vou fazer o meu e já mostro pra vocês. Então, aqui eu já finalizei as minhas 3 carreiras dos 3 pontos altos, tá bom? E aqui, então, nós já vamos, ó, vou finalizar só essa terceira carreira aqui com vocês, pra gente já dar início ao nosso bico, tá? Essa peça aqui eu já fiz com bicos coloridos também, tá? Então, se você quiser finalizar aí com uma cor amarela, um rosa, bebê, ele fica bem bonito. Ó, então aqui eu já finalizei com vocês. Não sei se estava pegando. Na hora que eu olhei na câmera, ele estava fora. Então, eu vou fazer de novo aqui, ó. Os 2 pontos. Meu terceiro ponto alto. Faço a correntinha de separação, dou aquele ajuste e vou finalizar a minha peça com ponto baixíssimo. Olha lá. Estão vendo? Ok. Então, aqui a gente já vai começar a nossa parte do bico, tá? Que é essa parte aqui, ó. As correntinhas, para depois a gente fazer esses pontos altos. Então, para dar início ao nosso bico, nós vamos levar a nossa agulha no próximo espacinho. Então, aqui eu faço pontos baixíssimos até o próximo espacinho. Vou fazer de novo que não pegou toda a linha, todo o barbante. Olha lá, ó. Ponto baixíssimo. Mais uma vez. E aqui, no primeiro espacinho, eu faço um ponto baixo, tá? Eu subo 5 correntes, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui no próximo espacinho, eu faço mais um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espacinho, um ponto baixo. Olha lá. Tirar a linha aqui, puxei. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E no próximo espacinho, um ponto baixo. Olha lá, tá vendo? Então, eu vou fazer isso até aqui no final. E no primeiro, um espacinho antes, eu volto com vocês pra explicar certinho como que eu vou fazer, tá? Então, continue aí 5 correntes, no próximo espacinho, um ponto baixo, e eu já volto. Então, chegando aqui, ó, no final das minhas correntinhas, aqui eu fiz, ó, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, nesse próximo espacinho. Vou fazer o meu ponto baixo. Agora, pra finalizar essas correntinhas, eu vou fazer de uma forma diferente, pra gente já começar o acabamento, ó, que é o bico, né? Então, nós vamos fazer aqui no bico, ó, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que antes, nós vamos fazer isso daqui, ó. Fiz o meu ponto baixo, conseguem ver aqui? Aqui eu vou fazer uma correntinha, uma só. E aqui, no ar, aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu puxo a linha que vem do novelo. E aqui, ó, tá vendo? Tem um ponto deitado e tem esse daqui que tá em pé. Nós vamos inserir a nossa agulha aqui, ó, tá vendo? Entre os dois, dentro dos dois. E aqui no fundo, aqui, ó, por trás, eu vou puxar o fio que vem do novelo. Ó, puxei pra frente, tá vendo? E aqui eu vou laçar o fio que vem do novelo, vou passar entre esses 2 argolinhas que estão na minha agulha. Ó, fiz meio ponto alto aqui e vou finalizar o ponto alto. Vou laçar novamente, vou passar por essas 2 correntinhas que estão aqui. Olha só? Estão vendo como que ficou? E aqui eu já consigo inserir aqui nessa argolinha aqui, nessa argola grande, né? Os 9 pontos altos, porque aqui ele já foi um acabamento. Eu vou fazer novamente com vocês. Então, aqui, ó, tá o meu ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Eu vou laçar o fio que vem do novelo, e aqui entre
dentro desse e dentro dessa argolinha aqui, eu vou puxar o fio que vem do novelo e vou passar dentro dos dois. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha, vou puxar o fio que vem do novelo e finalizar 2, puxei novamente e finalizei mais 2. Olha só como que ficou. E aqui dentro dessa parte aqui, uma argola, esqueci o nome, sumiu o nome na mente, mas é aqui, ó. Eu vou fazer 9 pontos altos e vou pôr dentro dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 8, 9. Olha lá, 9 pontos altos. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Aqui, na próxima, as correntes aqui, né, nessa argola grande aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Insiro a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. E assim ele vai ficar os nossos bicos, ó. Tá vendo? 9 pontos altos e no próxima argolinha, um ponto baixo para separar. E na próxima eu também faço 9 pontos altos. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá. Tá vendo? Assim vai ser o nosso bico. Aqui nas próximas correntinhas, eu vou inserir a minha agulha e fazer mais um ponto baixo. Se você não sabe como que faz o ponto baixo, aqui no vídeo também, aqui no meu canal também tem como fazer ponto baixo. Eu vou deixar aqui também na descrição no vídeo ou aqui na card de informações. E aqui eu vou fazer esse mesmo processo até o final da minha carreira, tá bom? 9 pontos altos. Se você achar que ficou um pouquinho, se suas correntinhas quando você fez, né, ficou um pouco mais larga do que a minha, e você acha que vai, aqui dentro cabe 10 pontos altos, você pode colocar também. Se você acha 10 ou 9 muito, você coloca apenas 8, tá bom? Isso daí a peça é sua, você sabe como que tá o tamanho dos seus pontos, e você pode fazer como você quiser também. E assim vai ficando nossa carreira de bico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Então, aqui, finalizando o nosso bico, eu vou finalizar aqui com vocês. Ó, ele já tá certinho, tá? Todo o babado que tinha, ele ficou certinho. Se a gente pegar na mão, como a gente tá com ele na mão, ele vai ficar deformado. Mas colocando ele na mesa, ó, e dando aquela arrumadinha, ele fica certinho, tá bom? Então, aqui nós vamos finalizar, vou finalizar com vocês. O sol vem, o sol vai, e assim a gente continua aqui. Vamos lá, então. Aqui eu fiz o meu ponto baixo, e aqui dentro desse espacinho eu vou inserir 9 pontos altos, como nós já estávamos fazendo. Vou tirar um fiozinho aqui. 1, 2, 3, 4. Me conta aqui nos comentários se é a primeira peça que vocês fazem, se vocês vieram até o vídeo para tirar dúvidas. Tô com algumas em mente aqui que eu quero ensinar para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vou finalizar aqui com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas aqui, ó, consegue ver que ficou um fiozinho que eu não peguei direito? Então, eu vou refazer isso aqui pra ele não ficar errado. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Aqui. Tá vendo? Aqui, ó, foi aquele ponto que nós fizemos. Lembra aquele começo daquele ponto alto? Conseguem ver aqui? Aqui nós vamos finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou inserir a minha agulha aqui e vou lá atrás, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Assim. Assim terminamos o nosso americano, nosso suplá tradicional. Aqui eu vou puxar o fio, ó, para deixar um pedacinho pra gente finalizar a nossa peça. Vou dar uma puxadinha, vou colocar ele do avesso aqui. E eu vou pegar minha agulha de arremate. Ó, vou pegar minha agulha de arremate, vou inserir aqui o meu fio. Aqui eu vou dar mais uma puxadinha, ó, vou dar mais uma puxadinha. E eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Eu já vou aqui nessa base do outro ponto alto do lado. E já vou segurar a bolinha aqui. Trazer ele pra cá. E vou fazer um nozinho, ó. Se você não puxa, ele pode estar até aberto, dependendo como você fez seu anel mágico. A gente vai trabalhando, tem algumas peças que ele vai abrindo de novo. Por isso que é bom sempre deixar isso daqui pra gente ir puxando ela novamente. E aqui, ó, eu vou começar a esconder esse fio do acabamento, ó. Aqui eu posso passar por baixo novamente. E ele vai esconder, ó. Olha só. Se você quiser fazer mais um nozinho de segurança, você pode fazer também. Eu costumo fazer sempre, ó. Puxei, ó lá. E aqui eu vou inserir novamente pra gente esconder. Se você quiser esconder aqui nesse círculo também, você pode esconder. Eu não sou muito a favor, não, porque... Opa, escapou. Ele acaba ficando grosso, sabe? Mas você pode fazer conforme você estiver acostumado aí. E se é a sua primeira vez, você pode ir escondendo e você vai pegando um jeito rapidinho também. Ó, aqui. Aqui. E eu vou esconder ele aqui só pra você ver como que é, ó. Tá vendo? E ele não vai pro outro lado, tá? Se você pegar só essa parte de cá, ele não vai pro outro lado. Olha lá. Passa só mais uma vez aqui, pra gente poder cortar já. Isso que é sempre bom deixar um espacinho bom. Esse fio aqui é aquele lá do começo que eu deixei na palma da minha mão, lembra? Olha lá. Aqui. Vou cortar isso daqui agora. Tem um lixinho aqui do meu lado, eu já vou jogar ele. E agora fazer aquele do... Onde ele tá? Aqui. Esse aqui que a gente acabou de finalizar. E aqui, eu tinha finalizado ele com a agulha com vocês, né? Mas aqui eu vou voltar só pra fazer de uma forma diferente aqui com vocês. Ó, tô puxando ele aqui novamente. Só puxar a argolinha aqui. Eu vou finalizar dessa outra forma, que na hora eu fui no impulso e acabei... Agora que eu lembrei, que não era daquele jeito que eu ia finalizar. Ó, vou inserir a minha agulha aqui. Ó, tá vendo que eu deixei ele aqui no meu último ponto alto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá. Aqui, ó, eu vou inserir aqui a minha agulha de arremate. Tá vendo aqui nessa primeira argola? Bem aqui, ó, onde a gente finalizou o nosso ponto alto das correntinhas aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui e vou puxar. E aqui, ó, na parte de trás, tá vendo aqui? Eu vou voltar ele pra frente. Ó, e ele vai ficar um ponto camuflado aqui, tá vendo? Aqui eu vou voltar ele pra trás, bem aqui, ó. Vou voltar ele pra trás. Ligar a luz pra ver se melhora. Pronto. E aqui eu vou fazer o meu nozinho. Olha só, puxei ele aqui. Aqui, ó, dei o meu primeiro nozinho.
E agora, eu vou inserir a minha agulha aqui na parte de trás. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, essa base dos pontos altos? Ó, inseri a minha agulha. Eu vou pular o primeiro aqui, ó, primeira perninha do ponto alto. E vou voltar ele aqui, ó, e vou esconder ele aqui por trás. Conseguem ver? Ela caminhando aqui por dentro, na parte de trás da peça, ó. Voltei ela aqui, tá vendo? Dá uma ajeitadinha com a mão. Se você quiser fazer mais um nozinho, você pode fazer, pra você sentir mais confiança. Eu geralmente faço 2 também. Ó. Fiz mais um nozinho. E se você quiser voltar ela, você pode voltar também. Ele não vai ficar gordinho, tá? Pode ficar tranquilo. E daí você pode finalizar a sua peça. Que eu vou cortar. Olha só como que ela ficou. Tá vendo? E aqui nós terminamos o nosso americano, nosso suplá. Tá vendo? Que lindo que ele ficou. Agora, nós vamos vir com o dourado. Então, aqui, pra fazer o nosso acabamento, eu vou pegar o meu dourado, tá? Aquele que eu mostrei pra vocês lá no começo do vídeo. E daí, eu peguei uma agulha menor, uma 2,5. Se você consegue ver certinho. Aqui, ó, uma 2,5. E também peguei o meu isqueiro, tá? Porque ela desfia muito fácil, tá? Então, eu peguei o meu isqueiro aqui pra facilitar o nosso trabalho. Lá no final, você vai entender, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui, eu vou posicionar assim, na minha mão, e eu vou pegar aqui, qualquer lado que você pegar, ó, que não tem problema. E eu vou começar, ó, puxando a minha linha, ó, fio que vem do novelo lá, puxei, tá vendo? E aqui, eu vou fazer esse processo aqui ao redor da peça inteira, ó. Inseri minha agulha e puxei. Olha lá. Olha só. Então, lá, puxei. E aqui, eu vou fazer esse processo ao redor da peça inteira, ó. Insiro minha agulha e puxo. Olha lá. Insiro minha agulha e puxo. Insiro minha agulha e puxo. Tá vendo como que ele fica? E fica um acabamento super bonito. Aqui eu deixei um pedacinho, ó, pra gente... Opa! Aqui eu deixei um pedacinho pra gente finalizar a nossa peça. E isso aqui eu vou fazer ao redor da peça inteirinha. Quando a gente chegar nesse ponto baixo que nós fizemos, antes eu fazia minha peça com essa parte aqui, dando fazendo um ponto baixo aqui. Mas depois, trabalhando, né, e criando prática aí, eu prefiro fazer assim agora, ó. Você permanece fazendo, inserindo e puxando. Eu prefiro ficar um acabamento mais bonito, porque aquela parte lá não ficava legal. Então, eu preferi fazer assim, com uma peça única mesmo. Nem todo mundo faz assim, mas se você quiser fazer daquele jeito, você tá livre pra fazer, tá bom? E aqui nós vamos fazer assim, ó, até o final da nossa peça, tá bom? Então, te vejo aqui no final. Já volto pra finalizar com vocês. Então, aqui eu já tô chegando no final da minha peça, ó. E aqui nós vamos fazer o mesmo processo. Não é difícil essa parte, né, gente? Essa parte eu acho mais facinho. Olha lá. Agora, aqui, nós vamos puxar um pouquinho. Não precisa ser muito, porque aqui a gente vai colar, tá? Olha como que ele desfia. Por isso vou puxar desse daqui, que é a que tá vindo do novelo. Mas olha isso aqui, ó, como ele desfia, ó, 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 como ele desfia. Então, se a gente vem com isqueiro, ó, ele já queima e daí já não desfia mais. Deixa eu tirar isso daqui, por esse aqui do lado. E aqui, ó, eu vou puxar pra cima, pra frente. Tá vendo aqui onde eu finalizei? E, ó, eu vou pôr o isqueiro. Tira a peça de baixo, tá? Pra ele não cair nenhuma gotinha, às vezes, né, pode pingar. Como a gente queimou, dei pra não estragar a sua peça. Então, vamos lá. Por aqui pertinho de mim.
E vamos finalizar. Pego minha agulha de arremate. Pronto. E aqui eu vou, ó, passar aqui por dentro desse aqui, ó, da onde a gente começou. Tá vendo que ele tá aqui? Eu vou passar aqui por dentro, pra gente pegar ela lá atrás. Ó, aqui na frente como que ele ficou. Agora eu vou virar aqui. E aqui, eu já vou dar um nozinho, você vai usar novamente. Tá vendo que não precisava ser muito? A gente acaba jogando fora algum dessa parte dourada por cortar muito. Ó, aqui eu vou fazer um nozinho, fazer bem firme aqui. E vou fazer mais um nozinho. Ó, vou cortar essa peça aqui. Antes de cortar, eu vou passar ela cada um de um lado aqui. Opa, caiu um negócio aqui. Cada um de um lado aqui, ó. Vou inserir esse aqui nessa parte de dentro, pra não ficar grossinho por um lado só. Ó, vou inserir mais uma vez, pra gente pôr uma gotinha de cola de um lado e outra gotinha do outro. Ó. Às vezes pela... Ó. Agora, aqui eu vou cortar pra eu colar aqui, ó, tá vendo? Vou colar ele aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se você já trabalhou com essas daqui, e você tem um jeito mais fácil, confesso que esse é onde eu sinto mais dificuldade. Ele é muito delicado, né? Essa daqui, ó. Inserir aqui. Vou fazer mais uma vez aqui do outro lado. Ó. Foi. Pronto. Vou inserir mais uma vez. Aí. Escapou aqui da minha agulha. Pronto. Pronto. Ó. Como que ele ficou. E aqui eu vou cortar dos dois lados. E já vou passar o isqueiro de novo pra ele não desfiar. Tá? Gente, o tal do isqueiro eu perco, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Como eu perco ele. Olha como já desfiou. Tem que esconder das crianças. Ui, que me mimou. Pronto. Agora, aqui, eu vou colar desse lado aqui e vou colar desse lado aqui. É uma gotinha de cola, tá? Só, tá? Vou tirar esse daqui que ficou um pouquinho grande. Opa! Não tava aparecendo na câmera, desculpa. Ó, é esse aqui que eu uso. Essa cola aqui, cola de silicone. E eu vou fazer uma gotinha de cada lado. Ele é bem simples, não precisa pôr muito pra não ficar um acabamento esquisito, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera. Aqui. Quando você for usar essa cola, vou deixar só uns segundinhos aqui só pra ela colar. Cuidado com o estilo da peça. Às vezes você tá trabalhando com um aqui colorido, por exemplo, e ele mancha a sua mão. E daí você vai relar na peça e ele acaba grudando, tá? Então, tome bastante cuidado pra você não manchar a sua peça. E aqui também eu vou fazer mais um pinguinho de cola. E vou colocar aqui. É bem pouquinho. E ele não descola, tá? Vocês podem ficar tranquilo que não descola, tá? Então, aqui eu coloquei uma gotinha de cada lado. Pronto. Agora, você não coloca sua peça sobre outra, pra não grudar, tá? E assim a gente finaliza a nossa peça, ó. Foi assim que ela ficou. Linda. Como a outra. Olha só, a outra tá aqui do lado. A peça ficou linda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, Artes da Liz Barbosa. E vou subir vários vídeos aqui pra vocês no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa
porque eu também sou iniciante nesse estilo de gravar vídeos, mas eu tô tentando me aperfeiçoar sempre para melhor atender vocês. Tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal. Tem muita playlist aqui de lives que eu já fiz no meu Instagram, muita playlist sobre mesa aposta, e também agora eu estou fazendo com Faça Você Mesmo. Então esse daqui é o primeiro americano que eu tô subindo no canal. Espero que vocês gostem. Assistem os outros vídeos aqui também. E é isso, obrigada por você estar aqui. Você é um incentivo para mim e para minha família. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!